O livro de Gálatas, capítulo 4 e o verso 4, diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. As pessoas já se deram conta que as várias religiões de modinha, sem fundamento, fantasiosas, elas não levam a lugar nenhum. Elas, na verdade, querem algo substancial, que preencha o vazio da alma. As pessoas nesse contexto já estão esgotadas de viverem de aparências. Elas querem, na verdade, algo mais. Elas questionam muito se a vida é só isso mesmo. Fazem perguntas do tipo: o que acontece após a morte? Qual o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Elas, ao mesmo tempo que questionam, elas sentem que algo está no ar. A situação é tão vazia e desesperadora que as pessoas estão se voltando para a crença de que algo está para acontecer. Eu estou falando, na verdade, de pessoas que viveram há mais de 2000 anos. Por isso que aquele momento foi chamado de a plenitude do tempo, porque o mundo estava sedento para a chegada de um Salvador. José era um desses sinceros, um homem pobre, trabalhador e viúvo. Na verdade, ele ainda não sabe, mas ele será convocado por Deus para tornar a sua vida uma loucura. De uma vida pacata e tranquila para uma vida totalmente conturbada. Assumir uma grávida, passar vexame perante a sociedade, fazer um parto e educar o menino mais diferente da história da humanidade. Seria como sair da terra firme e subir numa corda bamba. Maria também era uma dessas pessoas sinceras que aguardava a vinda do Messias. Ela, assim como José, era da linhagem de Davi. Era uma garotinha de 14, 15 anos de idade, completamente anônima e pobre. Era aquele tipo de menina que só sonhava em casar, ter filhos e cuidar da família. Como qualquer boa moça daquela época, aliás. A alegria dela estava nas coisas simples da vida. Ela nunca imaginaria, nem nos seus maiores devaneios, que um dia carregaria Deus dentro do seu ventre. Um dia, Deus olhou para um homem chamado César Augusto, o mais poderoso da terra, e ele usou este homem como se fosse um boneco de plástico. Ele fez com que César ordenasse o recenseamento das pessoas na terra natal, só para fazer com que o que Miqueias havia dito 700 anos antes se cumprisse, de que Jesus nasceria em Belém. Deus poderia ter ordenado diretamente a José para ir a Belém, mas ele quis mostrar que ele é o Rei dos Reis, que é ele quem controla o curso da história desse mundo. É ele quem sabe o momento da plenitude do tempo. Foi por isso que José e Maria foram à sua terra natal, Belém. Viajaram 200 quilômetros. 5 ou 6 dias, Maria sentada em cima de um jumento com aquele barrigão. Chegando, percorreram aquela cidade de 2.000 habitantes aproximadamente, de ponta a ponta, e simplesmente não acharam lugar. A oportunidade batendo na porta das pessoas e as pessoas desdenhando o Salvador antes mesmo dele nascer. Naquela mesma tarde, às 3 horas, o sacerdote sacrificava o cordeiro que simbolizava o Messias. E Maria se contorcendo pelas contrações. O momento mais relevante da história que o céu podia oferecer. E as pessoas preocupadas com os ritos ou concentradas em si mesmas. O resultado foi que acabaram num estábulo.
Anoiteceu e Jesus nasceu. Gabriel desceu do céu para Jerusalém com a intenção de procurar alguém que estivesse preparado para receber a notícia da chegada do Salvador. Não encontrou. Estava voltando para o céu frustrado, quando viu pastores cuidando de ovelhas. No mesmo lugar onde Ruth havia colhido trigo e Davi havia cuidado do seu rebanho. E o anjo se aproxima de forma invisível e ouve a conversa dos pastores. E eles estavam falando sobre o Messias. Talvez eles estivessem falando coisas do tipo: essa semana minha filha perguntou quando o Messias viria. Eu respondi que seria logo logo. E o outro talvez tenha dito: eu sinto que o Messias está para vir. E quem sabe um terceiro ainda falou: eu não aguento mais viver desse jeito. Eu preciso de um Salvador. E eles, naquele momento, se ajoelharam e oraram. E disseram algo do tipo: Deus, envia logo o Messias. Nós estamos precisando muito. Então, de repente, o anjo apareceu para eles. E daí disse-lhes: não tenham medo. Eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são, na verdade, para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Naquele momento da grande notícia, Gabriel não conseguiu mais segurar a radiação divina e deixou que um coral de anjos aparecesse aos pastores. O campo se iluminou e aquele coral angelical cantou: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Foi a cena mais gloriosa que os olhos humanos já contemplaram. Eles ouviram a música do céu, os acordes que desconhecemos aqui, aquelas vozes que coral nenhum consegue imitar. Foi a cena mais espetacular da Bíblia, mais do que a carruagem de fogo de Elias, mais espetacular que a abertura do Mar Vermelho. E naquele momento de êxtase, anjo de luz falando com eles, coral de anjos, a notícia do nascimento do Salvador, Gabriel se sentiu no dever de avisá-los de que o que eles encontrariam, na verdade, era uma cena muito humilde. Vocês encontrarão o menino enrolado em pano, deitado numa manjedoura. Os pastores encontraram o Salvador realmente dormindo num berço de palha. E eles observaram José, olhando para o bebê. José treme ao imaginar os perigos que aquele menino vai passar. Surge no coração dele um desejo de proteger o Salvador. Deus emprestou o seu filho para José cuidar. Deus e José têm algo em comum naquele momento: o mesmo título sobre o mesmo filho. Maria, ao ser observada pelos pastores, por ser uma garota respeitosa, quando eles chegam, ela coloca o véu. O semblante dela é de cansaço, de alívio e de ternura. Quando ela olha para o bebê, ela vê aquela criaturinha que saiu das suas entranhas. Certamente, ela não conseguiu entender ali que, na verdade, foi ela que saiu das entranhas daquele bebê. Porque ali estava o maior ser do universo. 9 meses antes, lá no céu, milhões e milhões de anjos estavam ajoelhados diante do seu trono na despedida dele. De repente, o Criador começa a ser criado. O Todo-Poderoso se torna uma célula invisível. O que era maior que o universo se torna um embrião. O Onipotente ficou tão vulnerável que um tombo da cadeira poderia descolar ele da placenta.
O onipresente que pode estar aqui e ao mesmo tempo num planeta a 100 trilhões de anos-luz, ficou confinado dentro de um útero. O onisciente que tem em sua memória toda a eternidade ficou inconsciente sobre si mesmo. Deus se torna um feto. 9 meses depois, ele reaparece, só que agora rodeado de animais. O que um dia disse, haja luz, nasceu ao brilho de uma lamparina. O que inventou o maná, agora precisava do leite materno. O que escreveu os 10 mandamentos, agora só sabia chorar. Ali estava Maria, colocando o Criador para arrotar, trocando as fraldas de Deus. Ali estava ela, colocando o grande Deus no lugar mais digno que ela pôde oferecer naquele momento. A manjedoura, um berço de palha. Aquele corpinho deitado na manjedoura, aquelas mãozinhas com punhos cerrados, que jamais vão pegar num cetro, nunca vão tocar num copo de ouro, nunca escreverão um livro, mas um dia vão tocar na lepra, vão escrever na areia, vão secar as lágrimas de uma viúva, vão agarrar o chão do Getsemane. Um dia, aquelas mãozinhas serão pregadas na cruz. E aqueles olhinhos inocentes, perdidos e sonolentos, que verão a confusão que fizemos neste mundo, verão a nudez, o orgulho, o abismo profundo em que caímos. Aqueles olhinhos que um dia vão derramar lágrimas de dor. E aquela boquinha em forma de botão, que agora só emite gemidos e choro de fome. Um dia ela vai chamar os mortos, que vai dizer as frases as quais vão deixar as pessoas pensando por milênios. Aqueles lábios vão dizer as coisas mais confortáveis e esperançosas da humanidade. E um dia aquela boca vai gritar, está consumado. Aqueles pezinhos que um dia andarão sobre as águas, que ficarão sujos da poeira deste mundo, que serão beijados e perfumados por uma pecadora, vão também subir no Monte do Calvário. E aquele coraçãozinho que dá para sentir quando a mãe coloca a mão no peito. Aquele coração que bombeia o sangue que será derramado, que vai lavar a alma de um pecador. Aquele coração que será dilacerado dali 33 anos. Jesus nasceu para morrer. Por isso, meus queridos, em meio às comemorações do seu nascimento, nós precisamos lembrar da sua morte. Mas depois de 2000 anos, as pessoas mais uma vez se deram conta que as várias religiões de modinha não levam a lugar nenhum. De novo, a humanidade clama por algo substancial que preencha o vazio da alma. As pessoas no contexto atual estão esgotadas de viver de aparência. Elas querem algo mais. E as perguntas se repetem. O que acontece após a morte? Qual o sentido da vida? O que eu estou fazendo neste mundo? E também hoje, as pessoas sentem que tem alguma coisa no ar. A situação é tão vazia e desesperadora hoje que todos estão se voltando para a crença de que algo está para acontecer. A plenitude do tempo está de volta. O mundo está sedento para a chegada do Salvador. Jamais esqueça neste Natal que Jesus nasceu para morrer, morreu para ressuscitar e ressuscitou para voltar.